ultrapassamos a casa dos 730 lotes regularizados em Aulmeyer. Isso mesmo, Ademar, é com grande satisfação e alegria, né, que nós apresentamos esses números à comunidade. E isso, com certeza, é resultado de um esforço de uma equipe muito disciplinada na questão de regularização fundiária. Isso aí engloba que período? O departamento foi criado no ano de 2021, mais precisamente no mês de maio, né, por uma iniciativa do então prefeito Gustavo. E deu-se esse andamento no trabalho de forma específica, que a regularização fundiária sempre foi tratado junto em outras pastas com outros serviços. Sim. E desde 2021 foi criado um departamento para tratar somente deste assunto, né? Especificamente. Tendo em vista que o nosso município tem ainda um grande número de imóveis irregulares e a proporção muito maior é em relação a imóveis públicos municipais. Então, por isso que tinha essa necessidade de criar um departamento, principalmente para cuidar dos imóveis do município, os loteamentos irregulares criados pelo município. E tem uma equipe que trabalha só nesse setor, nessa área. Hoje nós contamos com um topógrafo, o Juliano, que está com nós aqui hoje. Nós temos um agente administrativo, né, a Terezinha, a profiteira, como carinhosamente nós chamamos ela. Nós temos o Luiz André, que é o nosso chefe de setor. Nós temos um colega novo que faz alguns meses que iniciou, o William também, auxiliar administrativo. Nós temos a parte de equipe técnica social, assistente social Tawane, FAP, e também que está integrando a nossa equipe agora, assistente social Genair, que também nós agregamos agora o serviço de planejamento em habitação. Então essa equipe já vem se somando há alguns anos com nós e agora estamos chegando a esses números que para nós a gente fica bem contente. Eu não sei se já lhe perguntei ou não, se tem um levantamento de quantos terrenos ou imóveis estariam em situação irregular em Lagoa Vermelha no geral? No geral nós não temos, Ademar, porque ele contempla os imóveis particulares, né? Uhum. Mas imóveis públicos nós iniciamos o departamento aí com uma estimativa de mais de 3 mil imóveis. Mais de 3 mil. Mais de 3 mil imóveis irregulares públicos, seja ele municipal e estadual. E nós estamos avançando ainda, como pode-se ver, temos ainda um longo trabalho pela frente, né? Tem um longo caminho a ser percorrido. E em contrapartida a isso, nós também iniciamos algumas políticas de fiscalização junto às outras secretarias do município em relação aos loteamentos particulares, né? Uma maior fiscalização e também a questão das as notificações dos loteadores irregulares, né? Então já conseguimos formalizar alguns acordos, né? E alguns trabalhos particulares também estão sendo feitos. Não, e é um trabalho bem complexo, não é mesmo, Elmer? É complexo porque envolve várias questões, né? Um projeto de regularização fundiária pautado na Lei Federal 13.465, ele abrange questões urbanísticas, sociais, ambientais e ambientais e urbanísticos. Então é um conjunto bem complexo de trabalhos que nós temos que somar todos eles num projeto só. Então isso leva um certo tempo até ele ser finalizado. É um trabalho longo ainda pela frente, Carboneira. É isso, a situação hoje do município, que nem o Elmer comentou, ainda existem vários lotes irregulares e a gente está tentando melhorar essa situação. E com o tempo a gente está alcançando esse objetivo. Vai demorar ainda bastante tempo para alcançar todo o que precisa, mas enfim, devagarinho a gente vai satisfazendo a situação que existe de irregular no município hoje. E o importante é que está avançando. Isso, a gente está conseguindo regularizar bairro a bairro ali, loteamento onde tem irregular dentro dos bairros ali, e estamos alcançando um número expressivo, que nem você colocou no começo do programa. Com que situações, Elmer, mais complicadas tem se deparado? Que casos mais complicados tem se deparado? Sempre tem, né? Acredito que Juliano, o caso mais disparado que nós temos, ainda ontem nós fazemos um atendimento, é a questão de divisa entre vizinhos, né? A gente sempre faz uma reunião antes de iniciar os trabalhos, a gente convida toda aquela comunidade que vai ser trabalhada, explica o que é o projeto, quem são a equipe, e dentro dessa apresentação nós já explicamos que o momento que a nossa equipe passar, as divisas têm que estar delimitadas, porque muitos lotes não têm uma divisa física.
E quando nós vamos fazer a nossa medição a campo, que começa a acontecer os problemas. Então a gente já avisa antes que as pessoas se regularizem no sentido de saber onde é a sua divisa, né? Sim. Entre outras questões que a gente passa, mas isso é o que vem dando problema hoje em dia. E também, o que mais tem dado dor de cabeça. e também uma questão que não chega a ser um problema para nós, Ademar, mas a gente fica angustiado e um pouco assustado, é o grande número de pessoas que não querem participar do projeto de regularização. Impressionante. O que alegam? Na verdade, a gente não consegue nem saber, porque não nos recebem. Não recebem? Não recebem. Uma parte, sim, a gente sabe que pessoas não estão em casa, estão trabalhando, né? Mas geralmente as pessoas que não estão em casa por um motivo, às vezes, de saúde, que está em algum tratamento em Passo Fundo, por exemplo, já teve casos, e outras pessoas que naquele horário sempre estão trabalhando a família inteira, eles dão um jeito ou outro de nos avisar. E para essa parcela da população, a gente faz um atendimento diferenciado, um horário diferenciado, para não ficar para trás. Sim. Só que o grande número de pessoas que não, né, Juliano, que não estão nos recebendo, são pessoas que estão em casa e não nos recebem. O porquê a gente não sabe, mas infelizmente a família acaba perdendo uma oportunidade de regularizar. E quase sempre é sem custo. Pois é, o detalhe importante, não tem custo. Não tem custo, apenas tem que ter E ficaria numa situação mais tranquila, mais cômoda, com o imóvel regularizado. Com certeza. Nesses locais que estamos trabalhando, são locais que estão há mais de 4 décadas irregulares. Então, quando você tem um imóvel regular nesse local, a valorização do terreno passa a ser maior, né? As condições de habitabilidade você pode melhorar, você pode acessar um serviço de crédito num banco, fazer um financiamento, dar um imóvel em garantia. E também a questão pessoal, muitas famílias se preocupam com o que vão deixar para os seus filhos. Vou deixar um problema ou vou deixar um bem? E também é essa oportunidade que a gente tem de fazer a regularização. Então é um conjunto de situações que só beneficia as famílias. Isso. E o município, e você domina bem essa área, Elmer, até porque é advogado, não pode impor uma regularização? Não, infelizmente não. Não pode? Não pode, Ademar, porque nós precisamos ter o contato com a família, principalmente para fazer a questão técnica social, né? É feito a visita domiciliar, é feito um parecer e um estudo social com aquela família e ao menos que a gente seja provocado judicialmente, né, por uma ordem judicial, a gente faria de maneira compulsória essa regularização. Sim. Mas chega a ser uma situação quase sem sentido. Quem vai provocar o judiciário se a própria família que é interessada não quer participar? Então, infelizmente, se eles não abrem a porta para nós não temos como ajudá-los. Olha que situação, né? Lamentável, hein, Carboneira? Essa situação que nem a gente sempre se refere, a gente fez o primeiro passo, que é a reunião que a gente colocou na outra vez que a gente veio no rádio aqui. Teve a participação do pessoal lá, teve gente que trabalha, a gente sabe que trabalha, não conseguiu participar, mandou algum responsável, um vizinho, o vizinho comentou sobre a situação do que a gente estava fazendo, só que daí o pessoal, a gente até, muitas vezes, que nem ontem a gente chegou no bairro lá, estava fazendo o levantamento, uma moça não fez o cadastro e me pediu por que a gente estava fazendo a medição. Daí a gente colocou para ela que a gente está para melhorar a situação do bairro, a questão da situação deles mesmo, que nem o Elmer colocou, da questão de vai ter documento para deixar para alguém ou para a pessoa mesmo, e a situação do bairro São José, quanto os outros bairros, o pessoal trabalha em fábrica, tem o seu trabalho, e daí facilita, porque uma moça que estava trabalhando veio para casa ontem e colocou para nós, eu investi o meu dinheiro ali no meu imóvel para fazer a reforma e enfim ampliar, ela poderia ter financiado, ter pego um montante um pouquinho maior no banco ou cooperativa ou o que for e conseguido melhorar mais a casa dela, de repente dela disse, eu estou fazendo aos poucos, daí nessa situação se tivesse a matrícula, de repente conseguia fazer um financiamento ou um crédito, alguma coisa para ampliar tudo numa vez só o imóvel, né? Então a gente entende essa situação e o pessoal lá do bairro, tanto do São José quanto do outro bairro, eles têm essa situação de questionar às vezes em quando, porque se eu vou medir meu terreno, fazer o cadastro, eu vou se tornar regular e vou pagar imposto. Hoje já está cadastrado no sistema da prefeitura o imóvel, o pessoal já está regular de certa forma, só não tem o documento, então não muda nada para eles. E a questão deles pegarem e pagar IPTU ou não é uma situação que com o tempo, a questão da alíquota, de repente eles começam a pagar. Isso é uma coisa que com o tempo se realiza automaticamente, né?